Bom dia, alunos do quarto ano. Aqui é a tia Gleiciane. Vamos retornar nossas aulas de matemática. Nossa aula de hoje vai iniciar com as atividades que foram passadas na aula anterior. Primeiramente, eu queria pedir que vocês tirassem fotos dessas atividades e me mandassem, com essas atividades respondidas. Agora eu vou pedir que vocês abram o livro de vocês na página 126 para a gente relembrar o assunto que foi tratado na aula passada. O assunto que nós trabalhamos na aula anterior foi as propriedades da adição. A primeira propriedade que nós vimos foi a propriedade comutativa, Essa propriedade, ela nos diz que a ordem das parcelas não vão alterar o resultado da adição, Ou seja, tanto faz eu somar 10 mais 5 como 5 mais 10. Todas essas duas adições, elas vão ter o resultado 15, A segunda propriedade que nós estudamos foi a propriedade comutativa. Essa propriedade já está, nos mostrando o que ela significa, associativa. Ela vai associar as parcelas, da adição de maneiras diferentes e o resultado sempre vai ser o mesmo, Como nós podemos ver aí no exemplo. Foram associadas de maneiras diferentes as parcelas, E ao final o resultado foi o mesmo. Também tivemos, a propriedade elemento neutro. A propriedade elemento neutro, ela nos mostra que o zero, somado com qualquer número, o resultado sempre vai ser o número que está sendo somado com ele. Ou seja, o zero é o elemento neutro da adição, Ele não vai ter nenhum valor, quando for realizada essa operação. Agora, nós vamos iniciar a nossa correção da atividade de casa, na página 128. A página 128, nós vamos ter aí a primeira questão. Essa primeira questão, você vai realizar, esta soma na letra A e na letra B, utilizando duas maneiras diferentes de associação, certo? Ou seja, nós vamos utilizar aqui a propriedade associativa. Lembrando que a propriedade associativa, ela vai associar as parcelas, de maneiras diferentes, mas ao final o resultado vai ser o mesmo. Então, vamos lá, na letra A, que foi o que nós realizamos. Nós somamos as duas primeiras parcelas na primeira maneira, Aqui o cálculo ao lado, O resultado deu 9.436, foi colocado aqui. Depois foi somado, com a terceira parcela, 1.250. Aqui o cálculo. O resultado, deu 10.686. Já aqui na segunda maneira, nós fizemos o seguinte. Pegamos a primeira parcela, e somamos com a soma das duas últimas, No caso, tá aqui o cálculo, que deu 4.708, Colocamos aqui, realizamos este cálculo aqui, que ao final deu 10.686, ou seja, iguais, Vamos aqui para a letra B.
na primeira questão. Na letra B da primeira questão, né, nós fizemos a mesma forma. Na primeira maneira, nós somamos, né, as duas primeiras parcelas, tá aqui o cálculo, né, o resultado. Depois, só repetimos a terceira para fazer a soma. Né, o total deu o quê? 15.185. Na segunda maneira, repetimos aqui a primeira parcela, somamos as duas últimas, né? Aqui o resultado. E tá aqui o cálculo. Somando aqui as duas, né? Vai dar aqui o resultado total 15.185, né? Mesmo valor. Aqui na segunda questão, nós podemos observar o empresário encomendou 9.125 embalagens do tipo A, 8.725 do tipo B, 5.025 embalagens do tipo C, né, para a empresa. Você vai calcular o total de embalagens encomendadas, né, associando as parcelas de duas maneiras diferentes, né, mesmo esquema da primeira questão. Tá aqui a quantidade de embalagens A, B e C, né? A primeira maneira que nós vamos associar pode ser a seguinte. Você vai somar as duas primeiras parcelas, né? Aqui o cálculo e o resultado. Aí você vai pegar a terceira parcela, né? Quantidade C. E vai somar o total, que vai dar 22.875. E na segunda maneira, você vai, né, repetir a primeira parcela e somar as duas últimas. E o resultado vai dar, né, 22.875. Neste caso aqui também, você poderia fazer de uma terceira forma. Você poderia somar a total de embalagens A com o C e depois somar o B. Também é uma opção. Na terceira questão, né, nós podemos observar que está tratando da propriedade elemento neutro. Quer que você complete, né, as adições, né, utilizando este elemento neutro. Na letra A, né, o zero está sendo somado com o número, que o resultado é 2.126. Ou seja, né, este número que está faltando é o próprio 2.126, né, já que o zero, ele não vai ter nenhum valor. Na letra B, nós temos 945 mais o zero, que o resultado nós sabemos também que é 945, pois o zero ele não tem nenhum valor. Letra C, né, o número que está faltando aí, com certeza, é o zero. Porque nós temos aí o zero somado com 3.205, que o resultado vai dar 3.205. E na letra D, né, mesma forma da C, o número que está sendo, né, solicitado aí é o zero, né, mas ele não tem nenhum valor. Na quarta questão, ele está pedindo para você elaborar um enunciado envolvendo uma adição com o preço desses três produtos: uma camisa, um boné e uma calça. Esta questão é pessoal, você vai realizar, né, essa atividade criando um enunciado, né, para este probleminha. Sendo que, né, a resposta desse probleminha tem que ser uma adição, né, e você tem que resolvê-la. Bom, a minha sugestão é a seguinte: isso não quer dizer que você tem que fazer como
como eu fiz, né? Somente uma sugestão. Você pode fazer da sua forma. Contanto que, né, siga todas as regras que está pedindo aí na questão. A minha sugestão é a seguinte, ó. Pedro foi a uma loja e comprou uma camisa que custou R$ 85. Um boné que custou R$ 58 e uma calça que custou R$ 165. Quanto Pedro gastou na loja? Aí eu fiz, né, a continha da adição, normalmente, né, e verifiquei que ele gastou R$ 308.